Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade às nossas reflexões a respeito do Deus que se revela. Na aula passada, na reflexão passada, nós estivemos apresentando os atributos relacionais de Deus. Deus, um ser maravilhoso, pessoal e que se relaciona conosco em inteligência e também com emoções. Ele é um Deus que se alegra, ele é um Deus que também sofre decepções, ele é um Deus que experimenta tristeza e se ira por causa da maldade e de tudo aquilo que sai fora daquilo que ele planejou para ser perfeito. Então, Jesus é a manifestação em pessoa desse ser tão maravilhoso e que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E nós vimos também que tudo que somos, tudo que temos, é porque nós temos recebido daquele que é o modelo. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós vimos que Deus tem os seus atributos naturais, e nós já gastamos um tempinho conversando sobre isso, e depois, na semana passada, começamos a falar ou apresentar os atributos morais que formam o caráter, que depende de escolhas, de motivação, do nosso livre-arbítrio. Então, nós somos seres com livre-arbítrio e também somos seres relacionais. Mas por quê? Porque o nosso Criador nos fez à sua imagem e semelhança. Hoje eu quero apresentar dois atributos, santidade e amor de Deus, atributos morais. Deus é santo, Deus é também amor. E eu gostaria de começar na palavra de Deus citando Isaías capítulo 6, versos de 1 a 3, que nos diz como que Isaías ficou estarrecido quando ele teve essa visão de Deus, no momento que ele estava realmente com a sua alma dilacerada por uma situação. E o texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse mesmo texto, ou seja, um texto parecido com esse, nós vemos em Apocalipse capítulo 4, verso 8, que nos diz: e os outros seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, os atributos de santidade e amor são declarados na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, mostrando quem Deus é. Eu pensava por muito tempo que o atributo de amor em Deus fosse o principal, o mais importante, o que sustentava todas as coisas. Mas à medida que eu estive, isso não tem muito tempo, meditando nas Escrituras, meditando na palavra de Deus, meditando na maneira como Deus nos busca e Ele quer que nós sejamos seus imitadores, meditando no que está por vir, ou seja, a eternidade, eu mudei o meu conceito. E hoje eu sou convencido que o principal atributo no caráter de Deus é o de ser santo. Ele é um ser santo, santo, santo.
E a minha conclusão, meditando, refletindo sobre isso, é que não existe amor sem santidade. Amor é a apresentação de ser santo, a apresentação de santidade. Então é muito difícil você ou qualquer uma pessoa separar esses dois atributos, santidade e amor. Por quê? É como se fossem faces diferentes da mesma moeda, cara e coroa, né? Deus é santo e porque ele é santo, ele reflete essa sua santidade em amor. Não existe amor sem santidade. Amor é essa apresentação da santidade de Deus e também deve ser da mesma forma em nós. Em outras palavras, o que nós podemos concluir com isso? O tamanho, a medida do nosso amor é também o tamanho, a medida da nossa santidade. Não existe santidade sem amor, como também não existe amor sem santidade. Seria apenas emocionalismo, apenas emoções, paixões. E todos nós sabemos que paixões, emoções não são para sempre, elas sofrem variações, sobe e desce de acordo com as circunstâncias, mas santidade deve ser perene, é o que determina o nosso caráter, se somos confiáveis ou não, se somos sólidos ou não, se diluímos com as circunstâncias ou somos firmes mesmo nos tempos das tempestades. É a santidade que garante isso em nós. Deus é santo, por isso ele é amor. Eu sei que muitas pessoas poderiam pensar que santidade e amor são atributos naturais na pessoa de Deus, mas não, e nós vamos descobrir isso à medida que nós avançamos nessa nossa reflexão. Amor e santidade são atributos morais, são escolhas determinadas do nosso livre-arbítrio, aquilo que nós escolhemos, a motivação do nosso coração. Mas, da mesma forma que lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Isso nada mais, nada menos é do que formar hábitos sólidos baseados na santidade, no amor, que é a representação do caminho perfeito, do caminho que nós somos chamados por Deus a andarmos. Isso deve se tornar, pela repetição, hábitos em nossa vida. Então, como que uma criança não vai se desviar do caminho que lhe é apresentado, ensinado e até forçado, quando já estiver adulta e já envelhecida, avançada em anos? É porque aquele ensino que seus pais, com diligência, ensinaram aquelas crianças o que ela deveria ser, o que ela deveria fazer, as escolhas que deveriam fazer parte da sua vida, de tanta repetição, se tornou um hábito. E uma vez que se torna um hábito, aquilo parece ser natural, mas na realidade não. É a solidez de escolhas constantes que cristalizaram o nosso caráter naquelas atitudes. Então, formou-se um hábito e aquilo faz parte do nosso ser. Bem, quando nós pensamos em Deus, que vive santidade e amor, a eternidade, como diz a palavra, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
de eternidade a eternidade. Tu és santo, vivendo em santidade e em amor. Isso, então, facilmente é confundido com atributos naturais. Não, são atributos escolhidos. Deus é santo, porque ele escolheu ser santo. Ele poderia ser mau, e ai de nós, ai de toda a natureza, se Deus fosse mau. Não, mas ele é bom, ele é santo e ele é amor. Como que nós podemos chegar a essa conclusão? É porque a palavra de Deus, ela nos mostra de uma maneira muito clara, desde a revelação pessoal de Deus, que nós vemos foi dada, entregue a Moisés para o povo de Israel, até através de Jesus e em todas as cartas que nós vemos depois de Atos dos Apóstolos, nós vemos um chamado, uma convocação ao povo de Deus a sermos imitadores deles, ser como ele é. E é por isso que nós podemos concluir que amor e santidade são atributos morais. Por quê? Eu não sou Deus, você não é Deus. E se santidade e amor fossem atributos naturais de Deus, Deus não poderia exigir de nós essa mesma atitude, porque nós não somos Deus, somos criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, mas não somos eternos, somos chamados para vivermos com Ele daqui para frente, e aí a gente chama, vamos ter a eternidade com Deus, mas o termo eterno significa sem início e sem fim, e todos nós somos convencidos que tivemos um início, esperamos, e se assim estivermos caminhando em santidade, em amor, nós não teremos um fim, viveremos para sempre com Deus, né? Tendo relacionamento com Deus, sustentando esse relacionamento através de santidade e amor. Mas Deus, ele vive essa eternidade para trás e ele vive essa eternidade para frente. É por isso que a Bíblia se refere a Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, ou seja, sempre será, porque nós não poderíamos nunca concluir quando foi que isso aconteceu, mas a eternidade, Deus tem vivido em amor e em santidade. A palavra de Deus nos diz, e é o que eu estou querendo aqui mostrar, provar, né, embasar, né, essa conclusão, né, que eu cheguei a respeito de santidade e amor, né? Deus nos chama para sermos imitadores dele, e lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16, ele nos diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem é que nos chamou? Foi Jesus, foi o Espírito Santo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos vós mesmos santos em todo o vosso procedimento, ou seja, em toda a vossa maneira de andar ou de agir. Porque, verso 16, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A mesma citação nós vemos lá no livro de Levíticos, no capítulo 19 de Levíticos, verso 2. É o imperativo de Deus através de Moisés para o povo de Israel. E Deus diz para Moisés assim: fala a todo o povo de Israel, os filhos de Israel, e dize-lhes:
santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, Deus mostra esse caminho da santidade e não dá opção para o seu povo escolher não andar nele. Não andar em santidade significa morte. Hebreus capítulo 12, verso 14, nos diz: segui a paz com todos, ou seja, sejam relacionais. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 4, nós lemos: assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, esse é um chamado, é uma convocação aos filhos de Deus para que nós vivamos com ele. E no capítulo 5 de Efésios, nos versos 1 e 2, nós lemos assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, nós vemos na palavra de Deus realmente essa convocação a nós. Não é uma escolha que seria bom se você se tornasse. Não, é um chamado, é uma convocação para sermos um espelho de quem Deus é em santidade e em amor. Isso eu só citei alguns desses versos e eu levo muito a sério aquilo que nós acabamos de ler lá em Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, se tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós vemos assim uma ênfase tão grande, tão particular, como se fosse um imperativo mesmo de Deus para nós, de vivermos em amor e santidade, isso significa que esses atributos, eles precisam ser escolhidos. Ou seja, nós não nascemos com esses atributos, eles precisam ser escolhidos, nós precisamos ser ensinados no caminho da justiça e assim sermos, nesse caso, imitadores de Deus. É interessante que no dicionário da língua portuguesa de Aurélio, a definição de santo, Aurélio coloca nesses termos: santo, que vive na lei divina. Então veja aqui que o divino é o modelo, que vive na lei divina, bem-aventurado, puro, imaculado, inocente, de bondade extraordinária, inteireza de caráter, integridade, quer dizer, totalidade no seu caráter, nas motivações do seu coração. Então, veja, isso está lá, uma definição de santo da língua portuguesa por este homem. E você pode observar que o modelo é o Criador, é o Deus eterno, né? A glória de Deus, ela é revelada não pelos seus atributos naturais. Isso a gente vê, sim, a sua grandeza. Os atributos naturais exploram e anunciam a grandeza de Deus, o seu poder que nós não podemos nem mensurar. Mas a glória de Deus, ela é apresentada na palavra principalmente através do seu caráter. E aí fica em evidência a santidade de Deus, como também o seu amor, né? Nós vemos lá quando Moisés estava
conversando com Deus, e Moisés foi uma pessoa muito próxima de Deus. Nós temos que admitir isso. A palavra nos revela, principalmente o livro de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, nos mostra assim essa particularidade do relacionamento de Moisés com Deus, de Deus com Moisés, o seu servo, né? E lá, quando eles estavam lá numa situação que era bastante delicada, né? O povo tinha pecado feio, tinha traído essa santidade, o chamado à santidade. Logo depois do bezerro de ouro, que nós vemos lá o que aconteceu, né? Então, Moisés, ele pressente, e Deus, claro, já tinha falado para Moisés, não vai dar para mim andar com esse povo, eu vou ter que me retirar. Isso é misericórdia, como nós vimos, né? Graça é receber aquilo que nós não merecemos, misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Então, a graça atrai a presença de Deus para nós, e Deus fica mais próximo, mas a misericórdia afasta a presença de Deus, porque a sua presença é também fogo consumidor. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, não vai dar para mim andar com esse povo, porque senão eu vou consumi-los, a minha santidade vai consumi-los. E Moisés fica muito atordoado com isso, e ele roga a presença de Deus, dizendo, Deus, se o Senhor não for conosco, não andar conosco, não estiver no nosso meio, não me faça subir com este povo deste lugar, eu não vou arredar o pé daqui. Mas Deus tinha um plano, esse povo tinha que passar o Jordão e possuir a terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então Deus teve que pensar sobre isso um pouquinho. E de repente Deus, ok, Moisés, eu vou com vocês, mas saiba que tem um risco grande nisso, várias pessoas vão morrer por causa disso. E Moisés diz, é um preço que eu estou disposto a pagar. Se o Senhor não for conosco, se a sua presença não estiver conosco, eu não arredo o pé daqui. E aí, nessa conversa, nesse diálogo com Deus, lá no capítulo 33, versos 17 a 23, nós encontramos escrito assim, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, isso é, a presença dele, né? E eu te conheço pelo teu nome. Então, Moisés disse a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Veja, manifestação de amor. Bondade é uma manifestação de amor. Farei passar toda a minha bondade, o meu amor diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Misericórdia, atributo de amor. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Compaixão, atributo de amor. E acrescentou, não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Agora a gente pula para o capítulo 34, versos 6 a 9, que diz, e passando o Senhor diante de Moisés, este clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações,
que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. O que é que Moisés viu? Ele viu o caráter de Deus, ele teve uma revelação da santidade e do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Então ele ficou estarrecido com essa revelação. A glória de Deus é revelada no seu caráter. Quando a palavra de Deus nos diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, tá? Isso está escrito lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, perdeu o estado original de pureza, de inocência, que permitia, possibilitava a comunhão do homem com Deus, com o Criador. Isso foi a sua santidade. Então, fomos destituídos da glória de Deus, significa perdemos a santidade do estado original, criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer ali em Romanos capítulo 3, verso 23. Destituídos fomos, a humanidade inteira, todos que nasceram de Adão, depois da queda, porque antes de Adão não temos evidência nenhuma de que eles tenham gerado filhos. Então, eles geraram depois da queda segundo a sua imagem, segundo quem eles eram, e neste caso já destituído da glória, destituído da santidade de Deus, né? Porque Deus é santo e é amor, ele não desistiu de nós. Gente, maravilhoso esse conhecimento, essa revelação. Em Jesus, o amor e a santidade encarnada, né? Encarnada em Jesus como homem, 100% homem, já era 100% Deus, e agora nascido de mulher, nascido entre nós, crescendo entre nós, se tornou 100% homem. Em Jesus, o amor santo, o amor encarnado em santidade. Deus nos chama a morrermos em Cristo, para que Ele possa nos ressuscitar por meio de Cristo. E assim, como crianças, nós podemos aprender a adquirir, formar bons hábitos de santidade e amor na nossa vida, como nós vimos que é a citação em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará desse caminho. Então, todo aquele que é nascido de novo se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, diante de Deus, precisa, nesse caso, aprender ainda nesse processo de crescimento espiritual. Não estou falando da forma física, né? Mas como já lemos em Efésios capítulo 2, ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, Deus nos ressuscitou através de Cristo Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, e nós vemos Paulo fazendo essa analogia no capítulo 6 de Romanos, que nós fomos batizados na morte em Cristo Jesus, e da mesma forma que Cristo foi ressuscitado
dos mortos, nós também recebemos vida, somos ressuscitados, né? E passamos a ser uma nova criatura diante de Deus. Então ali nós começamos, como criança, a aprender o caminho da salvação. É o que nós caracterizamos como maturidade na fé, crescimento na fé, desenvolvimento da salvação, que nada mais, nada menos é do que esse caminhar sendo ensinados pelo Espírito Santo e por aqueles que Deus coloca na nossa vida, na palavra, observando o que está ao nosso redor, a santidade de Deus, o chamado de Deus para sermos imitadores dele, como filhos amados. Então, uma criança precisa ser ensinada no caminho da vida. E o que seria esse caminho da vida? Desde pequenina, seus pais comprometidos com a verdade, comprometidos com a revelação de Deus, vão ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. Isso significa ensiná-los o caminho da santidade, do amor, a fazerem escolhas corretas, não escolhas baseadas na sua vontade, no seu próprio egoísmo, no caminho da independência, mas não estarem observando o amor de seus pais, sendo imitadores dos seus pais, aprendendo dos seus pais, para que se tornem pessoas de bem, treinadas em bons hábitos que refletem a santidade de Deus, como também o amor de Deus através de suas vidas. Deus é santo e essa santidade de Deus é revelada através do seu amor, como nós lemos em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, santidade e amor é o que garante a eternidade. Amor é sustentado por um tripé, ou seja, verdade, justiça e também o tempo, né? Amor nunca vai comprometer a verdade. Então, o próprio Deus é esta base, né? Jesus diz a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele também é justiça. A palavra de Deus nos mostra que a santidade, ela está diretamente comprometida com a justiça. Justiça é o estrado, é o fundamento do reino soberano de Deus, sobre Deus que é o juiz de toda a terra, de todas as nações e de toda a criatura. É porque ele ama. Então, amor é sustentado por verdade, por justiça e também pelo tempo, porque quem ama pensa no amanhã. Eu tenho que pensar nas atitudes que eu estou tendo hoje. O que é isso? O que isso vai gerar no amanhã, no depois? Não é aqui e agora, que acabou aqui. Não, tem consequências. Nossas ações morais têm consequência para o futuro. E eu preciso estar consciente disso. Então, é por isso que eu sou chamado a pensar antes de falar, a não permitir que as emoções dominem a minha língua, nem as minhas emoções, levando-me a agir através da ira ou ser precipitado na maneira de me expressar. Não, eu tenho que viver em amor, porque é o amor que garante, que gera esperança para o amanhã. E o amor é alicerçado na santidade. Então, Deus é santo, Deus é amor, porque ele escolheu
viver em santidade e em amor, e nos criou para sermos imitadores dele, reflexo do caráter dele neste mundo que ele criou e sujeitou a nós, seus filhos. Então eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração, que você possa refletir nisso e entender que Deus está te chamando, está nos chamando para sermos como ele é. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor e sede santos em toda a sua maneira, a nossa maneira de viver. Eu estou falando para mim também, porque, como está escrito, sede santos porque eu sou santo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que essa palavra esteja ecoando em nossos corações. E até a próxima semana, onde nós estaremos dando continuidade a essa reflexão, principalmente falando sobre os atributos do amor. Te vejo lá então.